O tempo está bagunçado. Bom, essa é uma citação bem forte e super direta do material que a gente vai explorar hoje. Pensa só num universo onde o próprio tecido da realidade literalmente se rompeu. É um cenário onde a pura ambição humana quebrou o relógio cósmico, jogando o passado, o presente e o futuro numa espiral de caos absoluto. E é exatamente nesse universo todo fragmentado que a gente vai mergulhar agora. Afinal, o que acontece quando aquela ficção científica clássica de viagem no tempo bate de frente com a escatologia cristã e a profecia divina? É uma premissa, no mínimo, surpreendente, né? O texto que a gente tem em mãos hoje não é só mais uma daquelas narrativas apocalípticas comuns. Ele mistura as coisas de um jeito muito louco. Tem bunkers tecnológicos, inteligência artificial autônoma e até dinossauros hiper avançados. Tudo isso junto com as revelações e o julgamento final de Javé. Boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje, a nossa missão é desvendar os mistérios de uma obra bastante peculiar, chamada A História do Tempo, Javé da Criação. A ideia aqui é trazer uma explicação didática sobre os conceitos de percepção do tempo, realidades paralelas e as revelações espirituais de Javé da Criação, exatamente conforme descrito no livro. A gente vai explorar a fundo essa cosmologia fascinante, claro, mantendo a neutralidade sem julgar o mérito ou tratar essas crenças como fatos literais do nosso mundo real. Vamos focar em entender como essa estrutura narrativa toda funciona. E para garantir que ninguém se perca no meio dessa mitologia super complexa, nosso roteiro de estudo vai seguir esse caminho rápido. Primeiro, a gente vê como o tempo quebrou. Depois, mergulhamos nas realidades paralelas. Em seguida, conhecemos as facções dessa guerra temporal, passamos para as revelações de Javé e, para fechar, entendemos o propósito de tudo isso. Então, começando pela primeira parte. O tempo quebrou. A linha do tempo está partida. A premissa básica que a gente precisa entender de cara é que o tempo simplesmente não flui mais em linha reta. Ele sofreu fraturas gigantescas. E o caos causado pela ambição das elites é absoluto. Segundo a narrativa, famílias muito ricas e poderosas compraram bunkers equipados com dispositivos temporais. Sabe, tudo para fugir das consequências da própria corrupção. Mas as coisas deram muito, muito errado. O texto chega a narrar cenas absurdas, tipo pessoas caindo do céu e morrendo, porque no novo tempo em que foram parar, a casa ou o terreno que eles tinham não existe mais. E não para por aí. Outros, tentando escapar, caem sem querer lá na pré-história e dão de cara com dinossauros vivos. Ou pior ainda, vão parar no meio de nações cujos idiomas já nem existem e acabam deportados ou presos na hora. O manuscrito é realmente implacável com quem tenta dar aquele famoso jeitinho no destino. Imagina o desespero. Pessoas que fugiram com malas entupidas de dinheiro percebem que, na época onde pousaram, aquelas notas e moedas não valem absolutamente nada. Toda a tecnologia de comunicação se torna inútil. E o destino mais sombrio relatado é o de grupos que pularam tão longe para o futuro, que chegaram numa era onde o sol simplesmente se apagou. Eles encontram civilizações inteiras deformadas pela escuridão total e pela falta de luz solar na pele. É uma ironia muito trágica, né? Tentar de tudo para escapar do tempo só para cair num futuro que já está permanentemente morto. Passando agora para a parte 2, realidades paralelas. Fica aquela dúvida natural. Como o autor da obra sabe de todos esses eventos bizarros se ele vive em apenas uma linha do tempo? A resposta está no que o texto chama de percepções espirituais. E esse conceito é super crucial para a nossa explicação didática. Essa é a lente, o filtro, através do qual toda a história é construída. Não é nenhuma máquina, não é um visor futurista. É uma dádiva, uma espécie de visão concedida ao narrador, que muitas vezes chega na forma de vozes, sonhos ou intuições fortíssimas. É exatamente através dessas percepções espirituais que as realidades paralelas, digamos, vazam para a consciência principal do narrador, revelando os futuros alternativos ou mudanças bizarras no passado. Isso ilustra de um jeito genial como esse multiverso opera na prática dentro da história. O autor não fica só relatando desgraça global, ele mapeia como as próprias escolhas dele e as interferências daquelas facções alteraram a vida dele em realidades completamente diferentes. Por exemplo, na realidade A, ele continua solteiro. Na F, ele se joga de cabeça num combate militar super solitário e pesado. Já na N, ele leva uma vidinha bem mais corporativa, casa e até compra um carro futurista. Aí a gente vai para a bizarra realidade R, onde ele precisa literalmente fugir de uma tentativa de forçarem ele a polidemia. E na realidade U, ou S, ele vira um agente ungido que caça ativamente os manipuladores do tempo. Tudo isso enquanto ajuda quem mais precisa. É um verdadeiro quebra-cabeça existencial. Tem uma frase contundente no livro que exemplifica bem o impacto humano de tantas realidades paralelas. Aqui você é um pastor, e em outra realidade você é um bêbado.
Em uma visão, Javé mostra para um líder religioso como a identidade e a moral da gente podem ser completamente fluidas dependendo da linha do tempo em que se está. Mostra o quão radicalmente as escolhas e o ambiente podem transformar alguém que era um pastor fervoroso em um dependente químico completamente perdido na vida. Isso reforça aquela ideia de que, nesse universo, o destino não é algo escrito em pedra. Entrando agora na nossa terceira parte, as facções da guerra. Porque, se existem tantas linhas temporais em disputa, a gente precisa falar sobre quem são esses combatentes absurdos lutando pelo controle da história. E é bem aqui que a obra joga na roda talvez a facção mais inusitada de todas, os Eusauros. O autor pega a etimologia clássica da palavra e adapta para significar lagartos bons, mas esquece aqueles monstros furiosos de cinema. Aqui, nós estamos falando de dinossauros sobreviventes extremamente avançados. Eles têm escolas, tecnologia de ponta e até, acredite se quiser, métodos de psicopedagogia. Quando os humanos desavisados caem lá na era pré-histórica, esses dinossauros formam um esquadrão tático militarizado para contra-atacar a ameaça. A guerra toda é um choque gigantesco de extremos. De um lado da trincheira, temos as forças do caos absoluto, os homens de preto e uma inteligência artificial autônoma que não tem pena de ninguém. Eles são os responsáveis por reprogramar a realidade e apagar as histórias das famílias. Sabe aquilo de fazer casas e parentes inteiros sumirem da existência? São eles. Do outro lado da balança, tentando arrumar a bagunça, temos Javé da Criação e Jashua, aliados de uma forma surpreendente àquele esquadrão de Esauros. Essas forças lutam para proteger a humanidade inocente, caçar os manipuladores e restaurar o relógio cósmico original. E para a gente entender a escala colossal desse conflito, tem essa fala direta dos Eusauros que é muito reveladora. Eles não ficaram de braços cruzados na pré-história esperando o fim. Eles pegaram a tecnologia que os humanos largaram lá sem querer, deram um upgrade absurdo, quebraram as barreiras do tempo e viajaram para eras antigas anteriores a eles mesmos. O objetivo era nobre: dar aquele alerta antecipado e preservar a própria malha da existência contra as sabotagens das elites do futuro. Beleza, vamos para a parte 4. Revelações de Javé. Chegamos no núcleo central de toda essa confusão cósmica, que é o julgamento divino. Nesse universo narrativo, Javé está muito longe de ser aquela figura passiva que fica só observando lá do céu. Ele é descrito como uma entidade superativa, tática e, em vários momentos, implacável. Ele responde de forma militar e espiritual à arrogância humana. Quando os cientistas tentam tomar o lugar dele ou quando a elite usa a viagem no tempo por puro egoísmo, Javé vai para a linha de frente intervindo pesadamente para proteger quem agiu certo e não se corrompeu com as tentações do controle temporal. Toda essa sequência escatológica revelada segue uma linha de eventos bem estruturada. A fase 1 são vários alertas proféticos. Javé manda mensagens direto para as igrejas e para as pessoas, tentando acordar todo mundo, embora muitos prefiram a falsa ilusão de que está tudo bem. Aí vem a fase 2, onde o negócio escala para punições físicas e bem reais. O texto descreve tsunamis gigantes varrendo do mapa países inteiros que cometerão atrocidades. E a fase 3 é o ápice, a grande tribulação. É quando até a própria natureza entra em colapso e o sol perde a sua luz para sempre, deixando os manipuladores completamente entregues à escuridão. O livro traz uma visão esmagadora sobre essa escuridão, como a gente vê nesse trecho. Eles caíram no futuro. Não há estrelas. A única coisa gigantesca visível é uma estação espacial. É de arrepiar. Imagina um pessoal que tentou escapar do juízo divino, pulando para um futuro distante e só encontrando um vazio totalmente negro, sem sol, sem estrela nenhuma. A única coisa monumental pairando no nada é a carcaça de uma estação espacial misteriosa, movida a energia nuclear. É um fim de ficção científica simplesmente assustador para os arrogantes. E finalmente, parte 5. O propósito. Por que construir um mundo tão bizarro e único assim? Qual é o grande objetivo por trás da organização de todas essas visões? Juntando as peças do nosso estudo de hoje, a gente chega aos ensinamentos centrais e superdidáticos da obra. Primeiro, é um aviso brutal contra a tecnologia descontrolada e a arrogância de quem tem poder e acha que pode driblar as regras universais. Segundo, funciona como um chamado urgente para uma prontidão espiritual verdadeira, dando uma bela alfinetada na hipocrisia das instituições. E por último, ilustra com clareza a futilidade de tentar reescrever o destino. Escapar no tempo, no fim das contas, é só pular de cabeça numa armadilha ainda pior. Tudo isso mostra muito bem como o autor amarrou a premissa dele. Pegou teologia cristã tradicional e vestiu com uma roupagem totalmente moderna de inteligência artificial, viagem no tempo e multiverso.
Para quem gosta de analisar as narrativas culturais, é um conto riquíssimo que serve de alerta social e ético sobre até onde vai e até onde deveria ir o limite do controle humano sobre a natureza e a história. Para encerrarmos a nossa exploração de hoje, fica essa reflexão fortíssima. Se, em algum cenário hipotético, a realidade e o próprio fluxo temporal fossem de fato fragmentados pelos donos do poder e da tecnologia, quem exatamente ia sobrar para contar a nossa verdadeira história? É um pensamento provocador para continuarmos investigando as fascinantes fronteiras entre a ciência, a ficção e a fé. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise visual e até a próxima.